Você é do tipo que responsabiliza os outros pela dor que você está sentindo? Ah, tô sentindo dor porque fulano fez isso, porque fulano falou aquilo, fiquei assim, assado por causa de fulano. A gente vai ver hoje sobre essa questão da dor, a importância de você entender que a dor, ela é necessária para mostrar para você o que é que está precisando ser curado. Sem dor, a gente não acha o sofrimento. Então a dor é que indica o sofrimento. E aí no sofrimento a gente pode trabalhar e obter a cura. Vamos falar sobre isso? Fica aí que eu já volto. Seja bem-vindo ao Momento Terapêutico. Bom demais receber você aqui hoje. Lembrando para você que toda terça de manhã, 6h45, a gente está junto. Aproveita se você está passando por aí e se inscreve no meu canal. Ativa o sininho. Assim, toda terça-feira eu posso lembrar para você que já está no ar o Momento Terapêutico. Olha só. Toda dor, para ser curada, precisa ser sentida. A lógica disso, Dilene, eu não gosto de sentir dor. Eu também não gosto, eu também não prefiro. Eu também não prefiro um monte de coisa na vida. Eu prefiro muito mais comer do que fazer a comida. Mas para comer, a gente tem que fazer a comida. É ou não é? Então, existem coisas que pra gente alcançar, precisa passar por outras. E a dor não é diferente, a cura não é diferente. Para você encontrar a cura, você precisa sentir a dor, porque se não sentir a dor, você não sabe onde é que está o processo infeccioso, onde é que está o problema. A dor é a indicação do problema. Descoberto o problema, então podemos trabalhar a cura. Uma coisa muito interessante que a Bíblia diz é o livro de João, capítulo 16, 33. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Olha só, o Senhor mesmo não prometeu uma vida aqui embaixo sem dor. Ele diz, vai ser aflição gera dor. Então a gente já está sabendo que vai ser sofrido. E o sofrimento é justamente para indicar o que a gente tem que trabalhar para poder encontrar a cura. Tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo, a cura já vem aí. Muitas vezes a gente gasta tempo, perde tempo e energia responsabilizando outros pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, pelos nossos sentimentos de dor, de tristeza. Quem fere é porque foi ferido. Então quem fere, não fere porque o outro mereceu o ferimento, mas fere porque em algum momento foi ferido. Então ele está produzindo um aprendizado que teve ao longo da sua jornada educativa. Aquele que te causa dor, ele tem cicatrizes. E cicatrizes são marcas de ferimentos. Aquele que te causa dor, ele é infeliz. Por quê? Porque não resolveu a sua dor. Quando eu não resolvo a minha dor, eu carrego essa dor ao longo da minha trajetória e vou compartilhando essa dor com todo mundo que me cerca ao longo da minha existência. É como se eu agisse por reflexo. É como se houvesse um grande espelho. Então, como doeu em mim, vai doer em todo mundo a partir de agora que eu entro em contato. Esse é o grande drama de quem está com uma dor. Então, por isso a dor precisa ser curada, para que a gente consiga seguir construindo relacionamentos saudáveis, tendo interações positivas e principalmente para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos, nossos propósitos nessa vida. Muitas vezes você até sabe de tudo isso que eu disse, mas não consegue desgrudar da dor. Por quê? Porque essa dor te traz um certo conforto. Como assim, Dilene? Uma dor traz conforto? É, aquela zona de conforto. Você tá naquela dor, aquela reclamação constante, aquele vício da reclamação, aquela forma que você se expressa, traz pessoas para te acolherem, ficar perto. Então você se vicia nesse processo de dor. Você se acostuma naquela repetição. Então para que curar essa dor? Se eu curar essa dor, eu não tenho atenção. Se eu curar essa dor, eu não tenho essas pessoas ao meu redor. Se eu curar essa dor, eu deixo de ser a vítima, que é porque meus pais fizeram isso, porque eu sofri abuso, porque eu sofri danos, porque eu sofri tal, porque eu tenho depressão. Todas essas questões, elas são pertinentes, mas eu me acostumar com essa dor e não querer sair dela é que precisa levantar uma questão aqui. Por quê que eu não vou encontrar a cura para isso? Deixa eu só explicar. A responsabilidade desse movimento é seu, não é do marido, não é da esposa, não é dos filhos, não é da mãe, não é do pai. A responsabilidade para sair de onde você está e ir em busca da cura é sua responsabilidade, completamente sua. Pessoas propensas ao sofrimento, elas foram criadas dentro de um
padrão de comportamento masoquista. Então, aprenderam no seu processo de desenvolvimento e criação que sofrer faz parte da vida. Por isso, às vezes, elas se apegam a uma dor e elas têm que ficar sofrendo, elas têm que ter pouco dinheiro, elas têm que passar necessidade, elas têm que ter relacionamentos abusivos, elas têm que é uma palavra que não é muito legal assim de ser usada, mas enfim, é para você compreender, eu tô usando. Então, quando ela viveu sob padrões de comportamentos extremamente masoquistas, de sofrimento, ela viu isso no pai, viu isso na mãe, ela assistiu isso durante a sua jornada, então ela agora cresce e ela absorve isso como sendo verdade. Então ela se agarra a dores da sua existência para poder dar continuidade ao legado dessa família, que é um legado de sofrimento. E o sofrimento enaltece, e o sofrimento traz beleza, e o sofrimento traz grandiosidade, o sofrimento traz superioridade, o sofrimento traz força. Muitas vezes ela aprendeu que o sofrimento vai trazer todos esses processos de benefício. Então ela tem que ficar no sofrimento. E aí a história começa a se repetir em círculos viciosos e ela passa a sofrer, às vezes sem consciência, não toma consciência de que as razões pelas quais ela está sempre encrencada num sofrimento, mas ela está sempre caindo num sofrimento que é responsabilidade dela por conta dos aprendizados que ela teve no passado. As coisas nunca são como os outros fazem, as coisas são sempre como eu recebo dos outros, eu enxergo o que os outros fazem. Vocês entenderam isso? Isso é muito importante, isso é libertador. Ah, porque fulano falou assim, não é como fulano falou, é como eu entendi que vai ter um peso na minha história. Ah, porque fulano agiu dessa forma, se virou de costas, não é como fulano se virou de costas, agiu ou falou, é como eu recebi isso na minha história. São as minhas crenças que fazem a minha interpretação das atitudes, das ações do outro, a vitimização, a minha qualidade de reclamação, reclamatória, né? Sempre é comigo, sempre sou assim, sempre foi. Essa atração pelo sofrimento, pelo masoquismo, que está relacionado aos padrões de comportamento que eu adquiri desde a minha infância, assistindo o meu lar. Dilene, como a gente resolve isso? Bora resolver? 4 passos para que você comece a resolução das questões da elaboração dessa dor. Tem uma dor lá no passado, já reconheceu ela, então bora trabalhar ela. Primeiro, encare a realidade. Acordar e olhar para o problema, do tamanho que o problema é fundamental para a gente resolver o problema. Não mascara, não esconde, não corta pela metade, não foge. Encara a realidade como ela é. Encarar a realidade é olhar para o problema, é fixar os seus limites da história, é compreender como ele aconteceu, é enxergar a dor frente a frente, olho no olho, não foge dela. Senão não tem processo de cura. Segundo passo, não é hora de se culpar. Por que eu fiz, por que não fiz, por que eu disse, por que não disse. Não. Autorresponsabilidade não é culpa. Autorresponsabilidade é assumir a responsabilidade. E esse assumir a responsabilidade, ele vem junto com uma ação, com uma atitude. A culpa não tem atitude. A culpa, ela faz um movimento paralisante. Ela fica ali, ela não mexe na situação, porque o alimento dela é a repetição. O arrependimento, que traz a autorresponsabilidade, é a convicção de que o que eu fiz não foi legal, ou eu podia ter feito tal coisa, então a partir de agora eu ajo, eu tomo a decisão e me projeto para uma ação. E isso vai trazer a libertação que eu preciso. Aprenda a encerrar ciclos, esse é o terceiro aspecto. Às vezes a gente está num ciclo vicioso, a gente está numa relação adoecida, a gente está num confronto terrível de relacionamento. Aprenda a encerrar esse ciclo. Isso é passado, isso ficou para trás. Encerrar o ciclo não quer dizer abandonar a pessoa, mas dá um ponto final nessa história. E a história não precisa ser na história toda, não. Dá um ponto final no capítulo. Fica remoendo aquilo e trazendo de volta e trazendo e trazendo. Interrompe isso e começa a olhar para frente, porque olhar para o retrovisor do carro enquanto dirige vai provocar acidente. O para-brisa é maior por uma razão muito importante. É para frente que a gente tem que andar. Então, interrompa um ciclo vicioso. Se for necessário, corte laços. E se não dá para cortar laços, se distancie o suficiente para evitar o adoecimento. Gente, é muito lógico. Se cada vez que você dá 2 passos para frente, uma faca perfura a sua barriga, é melhor você dar os passos para o lado ou os passos para trás, porque você já entendeu que os passos para frente vai furar a barriga. Então,
Precisa mudar a perspectiva, mudar o ângulo, mudar a rota. Isso é inteligente. Ah, mas é com a minha mãe. É com a sua mãe mesmo. Ah, mas é com a minha esposa. É com a sua esposa também. Ah, mas é o meu marido, Dilene. É, pois é com o marido também. Oh, mas é o meu filho. Pois é, o afastamento também pode ser do seu filho. Um afastamento seguro, uma distância segura. Para cada um, a distância varia. Quem vai estabelecer isso é você. É a sua capacidade de lidar com os sentimentos e com as dificuldades que estão acontecendo e com essa dor que você está sentindo há anos aí. A cura vem da sabedoria em manter um espaço seguro de proteção para você. E por fim, quarto e não menos importante, o passo: trabalhe a sua autoestima. Tenha reservas emocionais. Gente, se você vai fazer uma viagem de 300 quilômetros, você não bota 10 litros de gasolina no carro. Você tem que botar o suficiente para você chegar aonde você vai. E se a viagem é longa, você tem que pensar que precisam haver formas de reabastecimento ao longo da trajetória. Pois então preste atenção que emocionalmente funciona do mesmo jeito. Você precisa trabalhar a sua autoestima porque é ela que vai dar o gás que você precisa para seguir adiante, para fortalecer a sua jornada. Ressalte suas forças, veja quais são as suas reservas emocionais, as suas conquistas, seus merecimentos. Reserve emocionalmente para você algumas coisas. A jornada é grande, a caminhada é grande. Vai entrar num empreendimento emocional forte. Tem que ter reservas. Como é que você ousa entrar sem lenço e sem documento? Isso é música, isso é poesia. Vida real, você tem que entrar preparado para que as coisas possam fluir. Então, é importante que você aprenda a cuidar de você, cuidar do seu valor pessoal, para que você consiga lidar com essa dor e ser curado diante desse processo. Gostou do nosso conteúdo? Serviu para você? Ajudou você de alguma forma? Eu espero que sim. E se você gostou muito, clica aí assim, ó, compartilhar. Essa setinha, clica nela, para que outras pessoas possam ser abençoadas também. E lembro para você que toda terça-feira, 6h45, eu tô aqui. Se inscreve no canal, porque você fica sabendo de primeira mão o que está saindo por aqui. Grande abraço e até a próxima.